Ah, tá. Né? Então, para o Rafa, eu não sei se o Rafa ontem não conseguiu assistir, né? Acho que tem mais pessoas aqui, pelo que eu vi, pelos nomes que eu lembro, parece que tem pessoas diferentes. Nós estamos conversando já desde ontem a respeito de compressores. Na última aula foi este o assunto, e na penúltima, nós tratamos lá de fazer um fechamento, digamos assim, dos conceitos, né, de Stephen e de Pascal, ou seja, teoria de vasos comunicantes e também, né, como, né, a gente pode fazer uma aplicação aí disso no nosso cotidiano para uma linha, né, seja ela basicamente hidráulica ou uma linha pneumática. Aí, com base nisso, conseguimos adentrar no nosso assunto, né, de compressor. Nós verificamos ontem, né, para os que não estavam, que os compressores, eles têm, né, aquela capacidade, ou nem vou falar em capacidade, mas sim na função, né, de fazer ali uma captação de fluido, que no nosso caso aqui é oxigênio, né, é ar, faz essa captação, faz um processo de armazenamento e entrega ele pressurizado. Conversávamos ontem, até o Douglas apontou, né, que quando via lá na oficina do pai, ele observava, né, que o compressor também tinha um certo limite. Então, isso fez com que nós conseguíssemos também comprovar que aquela história que nós falávamos lá no início, né, da nossa disciplina, como os compressores precisando ter um setor basicamente, né, fundamentado para eles, principalmente lá no fim da fábrica, né, é fidedigna. Ou seja, um compressor a gente não consegue ali né, fazer todo o processo, talvez, que nos seja exigido. Vimos também que eles têm uma classificação, ou seja, nós temos ali aqueles compressores, né, mais, vamos falar assim, não sei se o termo, né, vocês vão compreender, mas aqueles mais artesanais, mais caseiros, né, aqueles que a gente tem na oficina de casa, que a gente tem aí para o nosso cotidiano, né, do nosso dia a dia, aqueles de pintura. Então, eles são classificados desse modo. Hã? Aquele de geladeira, né? O de geladeira, mas aí qual é a classificação dele, seu Pedro, que nós vimos ontem? É o nosso caso, lá o compressor da geladeira? Não, né? A gente verificou que na nossa classificação geral eles são descritos, né, como esses compressores elementares, que é aquele do nosso cotidiano, vamos dizer assim, né? Aqueles mais fáceis de manuseio, né, do nosso dia a dia. Depois, os compressores industriais, que este sim é o nosso objeto de estudo aqui, né, na nossa disciplina. Depois, os especiais, né, que trabalham aí com gases sob condições anormais, vamos dizer assim. Aqueles para refinaria, né, e os que o seu Pedro, desculpa, comentou aqui. Então, aqueles, né, basicamente ali utilizados na refrigeração. Bom, dentro disso, nós temos uma classificação técnica, né? Porque essa classificação que eu falei com vocês é mais uma classificação comercial, por assim dizer, né? Concordam comigo? Tem mais uma finalidade ali, né, de ser distribuído de acordo com o segmento da indústria que a gente necessita. Depois nós temos ali duas classificações técnicas para os compressores, né? Que é quanto à concepção, ou seja, quanto ao processo de fabricação, que foi que nós vimos ontem mais no fim da aula, que seriam então máquinas, né, que são vistas com uma maneira mais eficaz, mais contundente, né? Aquelas compressores aí que são subclassificados, né, de acordo ao segmento, e eles já são fabricados, né, para aquilo. Ou seja, são fabricados para nos dar uma pressão de trabalho. No nosso caso aqui, mais ou menos 6 bar, né, que a gente já tinha conversado lá nas primeiras aulas. Não sei se estão lembrados. Então, dentro dessa classificação, nós vimos que nós vamos ter compressores volumétricos e compressores dinâmicos. Quem lembra o que significa, qual é a principal característica de um e outro?
os volumétricos, né, nós temos ali, como o nome dele já nos direciona, né, eles têm a característica principal de ter uma distorção, né, entre pressão e volume. Estão lembrados? Diferentemente dos dinâmicos, né? Que então nós temos ali uma conversão, né, do gás, da pressão do gás, e aí o parâmetro é medido neste aspecto, que está aqui, né? Até deixei no slide aí para a gente conseguir fazer aí a retomada. Então, os volumétricos, né, eles vão ser sempre chamados de deslocamentos positivos, né? Por quê? Porque eles têm uma questão aí do fluxo intermitente, que é aquele chiado que a gente escuta, né? A gente tem ali o processo de expurgo, né, na nossa linha, que isso é uma característica básica aí dos volumétricos, né? Onde a pressão, quanto mais pressurizado, mais eu mexo no volume dele, né? Então, menor volume, mais pressurização. Isso aqui a gente viu bem, né? Como é que pode funcionar um fluido, né? Pressurizado, né? Comprimido, né? Lá no teorema lá de Pascal, né? Os dinâmicos, a gente já tem, como eu falava para vocês, a energia cinética do gás feita uma conversão, então, para uma energia aí de pressão, para que essa desaceleração, né, nos permita, então, que a gente tenha uma pressurização enquanto a gente tem aí uma desaceleração desse volume aí de gás. Bom, aí, com base nisso, nós vimos que estes volumétricos, por exemplo, eles também têm as suas classificações mais generalizada, né, mais esmiuçada, digamos assim como os dinâmicos. Primeiramente, a gente vai ver aí a questão dos volumétricos, né? Eles podem ser definidos como alternativos, né, e os rotativos. Aí eu coloquei aqui porque os rotativos são diversos, né? Tem diversos modelos e nós vamos aí dar uma olhada, né, nos principais, que é o que mais comum aí dentro da indústria. Sendo que os dinâmicos também vão ser distribuídos em duas subclassificações para esse nível, né? Como centrífugos e axiais. Bom, então os volumétricos, rotativos, que vai ser, nós vamos iniciar por estes, tá? E vamos trabalhar com ele, que é o que nos interessa aqui na nossa linha. Eles têm aí características, né, como movimentos rotacionais de elementos internos, né, promovem de forma direta a sucção e a compressão do ar até que este atinja a pressão de utilização. Bom, ontem nós falávamos que isso, obviamente, é uma característica dos compressores, né? Eles têm que ser um elemento, né, uma máquina capaz de fazer uma certa captação e entregar isso pressurizado. Essa pressão que ele vai entregar, qual é a pressão? A de regime ou a de trabalho? De trabalho. Perfeito, a de trabalho. A de regime vai ser aquela posterior à entrega ali que nós vamos distribuir para a linha. Então, quando a gente falar disso, nós vamos estar falando, né, daquela pressão de trabalho, aquela pressão ali que vai sempre gerar em torno de 6 bar. Bom, então, isso é uma característica dos rotativos, né? Esses elementos internos, quando a gente fala numa máquina, né, rotativa, o que vem em mente aí na cabeça de vocês? Giro. Perfeito, giro, torque, né? Uma máquina que necessite desse movimento de torque, que a gente até conversou sobre isso ontem também, né? Que nos proporciona, então, essa tendência aí do giro. Gente, quando a máquina é rotativa, aqui nesse caso é compressores que a gente está falando, mas podia ser qualquer outro tipo de máquina elétrica, desde que ela tenha o fundamento, né, como de princípio aí rotativo, significa que eu estou pegando uma energia que está sendo entregue, seja essa energia qual for. No nosso caso aqui, é fazer energia, né, através do ar, pressurizar ele e transformar ele num outro tipo de energia. Toda essa máquina tem esse fundamento.
de captar uma determinada energia, né, e transformar numa energia cinética que vai nos proporcionar aí um giro, né, uma rotatividade que vai manter a máquina. Esse é o fundamento. Então, por isso que aqui fala, né, de movimentos aí rotacionais, ou seja, quando fala em movimento rotacional, estamos lembrando do mesmo sentido aí da Terra, por exemplo, né? É girar em torno de si, em torno do seu eixo. Então, esses elementos internos aí vão promover essa forma direta, né, da captação do ar para dentro da máquina, a pressurização dele para que então a gente tenha essa pressão que aqui no conceito, né, foi chamada de pressão de utilização, mas eu vou colocar aqui do lado a palavra trabalho, tá? E vou grifar aqui, para que vocês entendam, né, que essa energia, que essa pressão a ser utilizada é justamente aquela que a gente quer, né, a de trabalho. Bom, então, dentro dos rotativos, nós vamos ter aí alguns tipos, tá? Como, por exemplo, o tipo palhetas. Gente, o nome já está dizendo, são pequenas palhetas mesmo, né, que vai ter ali dentro da máquina, que então vão nos dar aí o fundamento, né, desse giro para a máquina poder cumprir a sua função de captação e posterior distribuição desse ar. É o tipo mais simples que tem de construção, o tipo palhetas. É usado como compressor ou bomba de vácuo. Então, mais aí um segmento dentro da indústria, né? A gente pode ter ele aí proporcionando, digamos assim, esses dois tipos aí de emprego deles no comércio. O fluxo é contínuo. O que eu quero dizer com isso? Eu não tenho alternâncias, né? Ele tem aí uma característica simples de construção, significa que o que eu tenho na sucção, eu tenho no recalque. Concordam comigo? Sim. Sim. Poderia ser diferente do que está sendo dito aqui? Poderia, se fosse armazenado, né? Poderia, mas aí a minha utilização dele não poderia ser para uma bomba, por exemplo, concorda? Sim. Né? O princípio de uma bomba, né, de uma máquina denominada bomba, é que a gente tem a sucção e o recalque entregue. Então, ele cumpre essa função, né? De uma bomba de vácuo, né? Porque aqui nós estamos falando de compressores, né? Quando falamos de bomba de vácuo, não estamos falando de outro fluido a não ser o próprio, né, elemento aí, ar. Pressões de 400 psi e vazões de 6.000 centímetros aqui cúbico, deve estar faltando aqui, gente. Tá? Atentem aqui que estava errada a unidade. Ok? Até aí tudo tranquilo? Sim. Vantagens dele, né, que a gente pode ter aí. Versatilidade. O que é algo versátil? O que é algo versátil? É algo que pode fazer várias funções ao mesmo tempo. Sei lá. Exatamente. Algo versátil é algo que a gente tem aí uma característica multifacetada, né? Ele se comporta bem para N situações. Então, isso é uma eficácia do equipamento, né? Isso aí traz para esse tipo de compressor uma máquina, né, que tem aí uma multifuncionalidade dentro da indústria. Então, a gente vai ter aí ela cumprindo várias funções, caso, né, como tem, por exemplo, empresas que vêm, montam um processo para um determinado período, enfim, né? Então, é um tipo de compressor aí que se comporta bem, ele não vai ficar ali fadado, né, a estar casado com uma única função. Ele tem uma certa confiabilidade. Aí aqui foi colocado, né? Coloquei para vocês fluxo uniforme. Gente, tudo aquilo que eu tenho certeza
de sucção e de recalque, né? Tudo aquilo que eu tenho certeza que o que está entrando é o que está sendo saído, né? Nos causa aí uma certa segurança, nos dá a sensação de segurança, né? Porque se ocorrer diferente disso, a gente sabe que tem uma anomalia e que a gente vai precisar arrumar para que consiga ir, né, prosseguir com o processo. Então, isso é uma vantagem. Também a relação aí preço-qualidade. É um compressor acessível, né? Não é uma coisa de custo muito elevado, até porque a gente viu aqui, né, que ele é um rotativo de construção mais simples, né? Nesse primeiro slide aqui falando sobre ele. Então, se ele tem um aspecto construtivo aí denominado simples... Opa, me perdido. Ele começa, né, a ter aí uma relação de preço-qualidade muito boa, né? Porque se ele é confiável pelo aspecto construtivo, né, acaba que a gente consegue casar legal aí essa dupla função, digamos assim, dele. Bom, temos outros, né? Temos aí os tipo parafuso, por exemplo. Quais são características desses compressores? Primeiramente, né, eu tenho uns tutoriais, eu só não me lembro se para hoje eu baixei aqui do tipo parafuso, mas se não, eu tento mostrar amanhã para vocês. A ideia, né, da montagem desse compressor realmente é que a gente tem ali tubos, né, que nos indiquem parafusos mesmo ali dentro, né, para que esse processo interno dele aconteça. Então, ele é semelhante ali o compressor de lóbulos. Então, eu vou mostrar, eu acho que está um vídeo só, se eu não estou enganada, de um deles, porque o processo, né, construtivo é o mesmo. Bom, capacidade, né, de 12.000, aqui também está errada a unidade, tá, gente, de pressão. Só que eu tenho que converter. Eu vou deixar grifado aqui para converter certo para vocês, tá? Vou riscar aqui. Pressões de descarga aí entre 3 e 20 psi para um estágio. Por quê? Porque a gente pode ter vários estágios dos compressores. O que vai depender os estágios deles? Que nem nós temos aí, a gente falava, né? Às vezes eles podem ser simples, às vezes eles podem ser em duplos. Isso vai depender do quê? Do nosso processo, que a gente vai querer utilizar ele aí para fazer a alimentação. Então, isso quem é que vai mandar? O projetista. O projeto vai nos dizer, olha, aqui necessita, né, de um simples, de um estágio, de 2 estágios, enfim, né? Então, eles têm essas características aí de pressão para apenas um dos estágios. Bom, podem operar como bomba de vácuo também, né? O engrenamento externo evita que os parafusos se toquem. Nesse tutorial que eu falei para vocês, que eu quero ver se mostro para vocês, a gente consegue analisar exatamente isso que está ocorrendo aqui, né? Ele tem um engrenamento ali que não permite, né, que a parte interna se comunique com a externa. Isso é uma vantagem, né? Porque o que acontece? À medida que as engrenagens estão por fora, a gente tem muito pouca perda. Então, isso é uma grande vantagem aí desse tipo de compressor. As rotações mais comuns são entre 1.800 e 3.600 RPM, limitada pelas engrenagens. Então, elas são literalmente, né, externas. Vantagens: menor tamanho, um número inferior de partes móveis, né? O compressor parafuso é mais vantajoso para grandes capacidades. Por causa das características, né? Então, ele tem aí todo esse processo. Ele, apesar de ter um processo de fabricação simples, mas ele não é o mais simples, né? Que nem a gente tinha visto no caso do compressor anterior. Bom, e o de lóbulos, né? Que é semelhante à construção ali, né? Do de parafusos. Eles têm características, como eu falei, semelhantes, né? Capacidades aí também de 50.000, né? Só tem que arrumar aqui a unidade, depois eu transfiro certo para vocês. Pressões, né, até 30 psi.
não há contato entre os lóbulos, né? Existe o engrenamento externo, então por isso que o método construtivo deles praticamente é igual, né? A única diferença, né, que a gente vai notar é justamente por ter os parafusos, né, para esse processo, e o outro pequenos lóbulos, que nem a gente vai ver lá no vídeo do laboratório. As engrenagens externas, mais uma vez, uma vantagem, né? Uma diferença que eles têm é a robustez. O outro ele era mais elegante, né? Que nem a gente viu ali. Esse é robusto, porém ele tem pouca manutenção. Isso acaba sendo também uma vantagem, né? Uma superação do equipamento. Rotações entre 500 e 1.200 RPM. Qual é a diferença de novo aqui para eles? Na questão aí da rotação, né? Da velocidade, não é? Sim. Um vai a 3.000 e poucos RPM. O outro vai a 3.600 RPM e começa, né, em 600. Então, esse aqui ele tem uma capacidade aí mais reduzida. Então, notem, ele tem aí algumas vantagens, né, pela questão aí do engrenamento, que isso é uma grande vantagem para esses dois tipos de máquinas, né? Porém, ele não funciona aí para um processo grande, que nem o outro se cumpria, né? O outro dizia aí que era para grandes solicitações. Esse já modificou. E ele também é robusto. Hoje em dia, o que mais a gente quer nas máquinas? Eficácia e esbeltez, né? Correto? Ou não? Por que isso? Gente, vocês notem, né, que sempre a tecnologia vai avançando, né, e a mecatrônica, inclusive, auxilia bastante nisso, para que a gente tenha um processo aí de manejo muito enxuto, né? Porque senão a gente precisa de grandes áreas, às vezes, para montar um processo muito simples, para fazer que aconteça algo, né, muito pequeno. Então, esse tipo de compressor, né, por ele ser robusto, óbvio, ele é utilizado, vocês melhor que eu devem ver ele aí seguidamente, né, se não diariamente aí no setor de trabalho de vocês. Mas a gente já começa a avaliar, né, a averiguar a questão aí custo-benefício, né? Porque a gente não quer grandes áreas aí para implementar esse tipo de linha, né? A gente quer um setor aí que tenha uma máquina eficaz e que ela não fique nos ocupando muito espaço. Então, vantagens, porém, dele ser robusto. Pouca manutenção. Por que isso? Acabei de dizer, né, quando falávamos no slide anterior, que às vezes com o auxílio aí, né, da tecnologia, a gente acaba enxugando a máquina. Porém, o que significa isso? No momento que eu agrego, né, muita tecnologia, né, para que essa máquina, quanto mais esbelta ela é, mais chance eu tenho de ter que eliminar ela do processo caso me dê um problema, correto? Sim ou não? Quem concorda? Vou dar um exemplo simples do nosso dia a dia. Por exemplo, quando tínhamos aquelas TVs, tá? Grandes, com aquela caixa enorme, com um tubo. Quando ela estragava, o que a gente fazia? Mandava arrumar. Mandava arrumar. Um computador também, aqueles computador de mesa, né? Aqueles com aquela imensa caixa, né? Dava algum problema, a gente mandava lá para... Hã? Hoje, se estragar, ferrou, pode botar fora. Se estragar, ferrou, gente. Não tem muito o que fazer. Por quê? Porque a eletrônica analógica requeria muitos equipamentos, muitos componentes, desculpem, não é equipamentos, muitos componentes. Então, no computador, por exemplo, dava qualquer problema, isso aqui é a placa, né? Eu lembro da gente falar quando estragava a placa-mãe, aí sim, tu pensava em trocar um computador. Antes disso, tu ia trocando placas, tu ia trocando componentes e ele estava ali.
ele era robusto, né? Mas, porém, a chance de problemas era menor. Quanto mais enxuto, o notebook aí, né? Se estragou, tu descarta. Porque ele tem praticamente uma placa para comandar tudo, então não funciona mais. Então, uma vantagem aí do compressor de lóbulos, né? Não fugindo à regra de nenhuma outra máquina, né? Também. Robustez, significado aí de pouca manutenção. Utilizados sobre alimentação de motores, né? Como sopradores de gases de pressão moderada. Bom rendimento mecânico. O que significa o rendimento, gente? O que significa o rendimento? A eficácia dele, né? A eficácia. Sempre que a gente falar, né, no rendimento de alguma máquina, a gente está querendo aquela eficácia, né, aquela chance aí dela funcionar hiper bem a 100%. Existe rendimento de 100%? Não. Não, isso é hipotético. Esse rendimento aí igual a 1, né? A gente estuda lá com o pessoal da eletrotécnica, né, que estuda lá máquinas elétricas. Esse rendimento igual a 1, 100%, que é o que a gente quer, a gente só estuda lá para as máquinas ideais. O que são as máquinas ideais? Aquelas que a gente faz em laboratório, aquelas que a gente faz ali para pesquisa. Na prática, uma máquina aí de bom rendimento mecânico é uma máquina aí com 98%, 99%. Não é 100%, mas está ali batendo, né, na trave, digamos assim. Então, isso aí é uma máquina bem eficaz e eles, né, esses compressores de lóbulos, têm essa boa característica como o rendimento. Bom, temos outros tipos aí de compressores. Mas antes, eu acho que eu vou mandar um vídeo para vocês, pode ser? Para a gente não ficar muito nas características de um e outro, para a gente começar a ver a prática das coisas no laboratório. Pode ser? Ou prefere que a gente fale tudo e depois só assista? Vou mandar o vídeo, eu acho. Sim. Bom, o que a gente pode observar ali para esses dois tipos, né, de equipamentos? Nós vimos dois modelos. Quais modelos? O de parafuso e por combustão, né? Isso, né? O de lóbulos, né? Notem que a gente viu que o princípio de funcionamento dele, ele é simples, né? Verificaram ali que o compressor, por exemplo, o compressor de parafuso, né? Ele tem, tipo, acoplado uma reserva ali, né? Ele trabalha praticamente sem perdas, né? Conseguiram observar ali no vídeo? A gente analisando ali, né, nós tínhamos a parte de captação e ele tinha todo o processo, né, até levar a unidade compressora, né, que é aquela unidade que vai mandar, né, o fluido, seja ele qual for, para a nossa linha, né. No caso ali daquele de parafuso, né, nós vimos que a característica dele era ter uma coluna, né, ali embaixo de óleo. O que tinha na ponta dela? Um radiador e uma válvula termostática. Isso, uma válvula termostática, né? Então, com respeito à segurança aí do processo. Ali nós vimos, né, em parte do vídeo, de um dos vídeos foi comentado, né, que a coluna de fluido era capaz de impulsionar o restante do fluido. Então, o processo, né, ele tinha ali uma capacidade, né, de se processar, digamos assim, né, sem muita intervenção. Conseguiram verificar isso? Por que isso era possível fisicamente falando? Por causa lá do nosso princípio de Pascal, né, que a gente viu. O que a gente viu, né, para qualquer tipo de máquina, né, hidráulica? Quando nós tínhamos, né, peso de coluna de líquido, nós tínhamos capacidade de elevar também, né,
esse líquido através dessa coluna que se formava. E neste, né, no princípio de funcionamento deste, a gente viu bem essa característica. Então, existem diversos tipos, né? Eu tenho mais vídeos para mostrar para vocês dos outros tipos dos outros, né, compressores aí, qual é o princípio de funcionamento. Como alguma dúvida ali no vídeo? Não. Não, né? Eu acho que foi bem claro, é um vídeo bem didático mesmo, né, para que a gente entenda como que ocorre o processo ali de modo interno. Bom, vamos avançar um pouquinho aqui, que aí eu me acho aqui nos vídeos e já encaminho o restante para vocês. Bom, então, nós temos que verificar, porque até agora, né, inclusive esses 2 vídeos, quais eram os tipos de compressores que a gente viu? Os compressores de característica volumétrica, né? São 2 na nossa classificação geral. Isso. Os volumétricos e os dinâmicos. Então, dentro dos de características volumétricas, né, nós vimos ali compressores, né, com características de lóbulos e também de parafuso, que tem um processo, né, de constituição muito similar, que nem eu falava para vocês. Inclusive, nos vídeos a gente viu isso, né? O engrenamento deles realmente ele funciona, né, de maneira aí externa ao produto, à máquina, né? Então, agora a gente tem que ver os dinâmicos. Quais são os dinâmicos? Bom, aqueles, né? Palavra dinâmica na física, né? É aquilo que a gente tem que impulsionar aí o movimento, que dar uma transformação na energia, né? Então, é a característica deles esse tipo. Então, para essas máquinas, né? O ar que é captado, né? Ou admitido, né? Ele é acelerado axialmente. Gente, axialmente significa o quê? Está aqui do lado, ó, em vermelho. Não entendi. Um trabalho na horizontal, no eixo? No eixo, né? Sempre que falarmos a palavra axialmente, significa, né, no eixo. Acontece Horizontal. no eixo, axial ao eixo. Então, tá aqui, né, em vermelho, ao longo do eixo, né? Por uma série de lâminas, né? Ou hélices rotativas. Então, esse ar aí vai ser captado, né? No mesmo modo como era nos compressores volumétricos, a gente sabe que a gente precisa ter uma captação, fazer uma reserva, que nem a gente viu lá no tutorial também, e acontece de maneira aqui reversa, né? Porque aqui é ao longo do nosso eixo. Por que isso? Por que tem que ser assim? Pela nossa definição, ó, aqui do início da aula. Ó, eu disse para vocês que os dinâmicos, eles têm a característica, né, da energia cinética do gás convertida em energia de pressão por desaceleração. Ou seja, quanto menos energia de gás, mais pressurização. Então, não havia como ser diferente, né? A gente precisa que ele mantenha-se com essas características aqui ao longo do eixo e hélices, né? Essas hélices, elas funcionam de maneira transversal ao eixo, concordam? Positivo. Positivo, né? Por que tem que ser transversal ao eixo? Primeiro, a gente está falando de hélice e não de helicoide, né? Tem diferença. Sim. Uma hélice, né? Aquela característica lá das pás do ventilador. Isso é uma hélice, né? Então, para que isso ocorra axial ao eixo, essa transformação de energia, obrigatoriamente tem que ser hélice e obrigatoriamente elas vão estar transversais a esse eixo para fazer a captação e dar esse movimento, né, através da transformação aí da energia. Isso está claro para todos? Acho que sim, né? Vantagens desses tipos de máquina, né? Eles são usados aí como sopradores, né, em siderúrgicas e refinarias. Já tínhamos visto também na outra aula, né? Chegamos a conversar lá na aula anterior, né, a respeito disso. Grandes vazões e pequenos aumentos de pressão. Isso é uma vantagem. Por que para grandes vazões, né,
os aumentos de pressão aí são considerados pequenos? Voltamos lá no primeiro slide do estudo de compressores, que está aqui, né? Que eu mostrei há pouco. O que acontece? Esse tipo de compressores, vocês notem, né? Que aquela desaceleração de gás, ela é inversamente proporcional à pressão. Então, se eu tiver muita pressão para os compressores dinâmicos, eu tenho pouca desaceleração. Então, novamente, né? Não há como ser diferente. Deixa eu me achar aqui, gente. Deu. Né? Não há como ser diferente. Por quê? Porque se a minha vazão é grande, eu não tenho como ter um pico aí grande de pressão. Concordam? Pressão e vazão são direta ou inversamente proporcionais? Inversamente. Inversamente proporcionais, né? Então, a gente sabe disso. Esse é o clássico lá que a gente consegue com fluido água, né? Analisar na mangueira, né? Do jardim. A gente já falou disso, né? A água que sai ali tem um tipo de pressão. No momento que eu diminuo a vazão, eu consigo um jato, né? Que atinge um ponto mais longínquo, digamos assim, porém, a minha pressão aumenta. Então, comprovando, né? E é assim mesmo que funciona aí os compressores dinâmicos. Eles têm essa característica aí construtiva. O gás, né? Para os centrífugos, desculpem. O gás é admitido, né? Entra axialmente pelo olho do primeiro impelidor, recebe o movimento de rotação. Devido à força centrífuga, né, o gás ganha velocidade e é expelido radialmente pela periferia do impelidor. Chegando ao difusor, devido ao aumento da passagem, ocorre uma conversão de parte de energia cinética em energia potencial. Gente, parece uma grande definição. A gente precisa decorar isso. Precisa decorar isso com esse parágrafo todo que eu li aqui para vocês? Não. Eu tenho que entender o princípio de funcionamento. Qual é o princípio de funcionamento de uma máquina? Não interessa o que é. Se ela é dinâmica, dinâmica na física a gente já conversou. Quando falamos de dinâmica, a gente está subentendendo que uma energia que nos é proposta, que é o que a gente tem no momento, ela vai ser transformada, captada e transformada naquilo que a gente precisa. Isso é o princípio da dinâmica, é dar um movimento, uma continuidade a algo que está inerte, né? Que está ali estagnado. Então, sendo esse o princípio da dinâmica, eu não preciso decorar tudo isso. Eu sei que aquela energia cinética, né? Aquela energia ali que está em processo ali de praticamente repouso, ela vai ser transformada numa energia potencial. O que é energia potencial no nosso caso? É a pressurização, né, gente? É o fim, né? É a finalidade, né, do assunto que a gente vai ter lá com a linha, né, sendo alimentada ali do jeito que a gente precisa, com aquela pressão de trabalho. Então, quando vai o gás entrar axialmente, significa que ele vai entrar ao longo do eixo, novamente ao longo do eixo. Então, tem os impelidores, né? Vou ver se encaminho um vídeo também para vocês aqui, que nos mostra isso. Ele vai entrar ali e receber, então, o primeiro movimento aí de rotação. Quem é que faz com que essa energia cinética se transforme aí na energia potencial, aquela que a gente precisa? A rotação, né? A rotação, né? A rotação que vai nos fazer tudo isso, que vai nos permitir que essa energia aí ganhe, né, velocidade e nos permita, então, que tenha um movimento. Aqui fala uma coisa, né, que esse gás ganha velocidade e é expelido radialmente. O que é algo radial? Radial é o raio, né? O raio do eixo, né?
O raio do eixo. Na vertical. Isso, gente. Então, a gente começa a ter outros conceitos também de física aqui. A gente começa a entender que essa energia ela entra ao longo do eixo, só que a gente já sabe, né, que as hélices, né, que as pás aqui, elas funcionam de maneira transversal ao nosso eixo. Este movimento, né, do eixo de entrar o ar, captar ao longo dele, né, e promover uma energia faz com que esse ar tenha a tendência de sair. Por onde? O Rafa acabou de dar resposta minutos atrás. Tem a tendência de sair radialmente, mas sai ou fica? Ele tem a tendência de sair, né? Mas com aquilo que sobra dentro da máquina, então a gente consegue ter aí uma energia, né? Transformada em energia potencial, ou seja, em energia de trabalho. Aonde que eu vejo isso fisicamente falando? Eu posso dizer que uma pista de corrida tem esse mesmo processo, apesar de que a máquina é nós, humanos? Sim ou não? Sim ou não? É simples. É simples. É simples, gente. Então, lá na Pracinha Saraiva não tem uma pista de corrida? Sim. Sim, aquela pista, ela tem uma determinada inclinação. Voltada para onde? Para o eixo da pista, né? Concordam? Sim, todos Concordo. nós, já quando criança, né, que seja, corremos ali, né? Eu não me animo mais. Não consigo, mas quando criança eu lembro. Então, ela tem uma determinada inclinação, por quê? Porque a gente sabe que tudo que está em torno do eixo tem a tendência de sair radialmente, mas não se perde toda a energia fica concentrada. Opa, então as pistas de corrida são corretas naquele formato, para que o atleta, além de ter estabilidade na sua corrida, também tenha mais desempenho, concordam? Ou elas são assim, com aquela inclinação do nada, por nada? Não, porque aquilo dá estabilidade e dá o quê? A transformação da energia cinética, vou grifar aqui, em energia potencial. Por isso que um atleta corre em círculos, né? Por isso que o atleta lá de Olimpíada, né? Ele corre numa pista dessa e normalmente ele não é aquele atleta de rua que corre uma rústica, por exemplo, né? Isso é física, gente. Esse mesmo fundamento que faz a gente ser um atleta faz a gente construir uma máquina. Então, isso é o que acontece na nossa máquina chamada compressor dinâmico e é o mesmo que acontece na máquina homem atleta, né? Que está lá querendo sair radialmente, mas não. Então, mostrando aí a eficácia da máquina. Bom, prosseguindo. Já vamos entrar em redes de ar. Eu tenho mais 2 vídeos aqui que eu quero mostrar dos outros, mas eu tenho outros que eu acho que não vai dar tempo hoje para mostrar para vocês. Vou enviar aqui, pode ser? Antes da gente entrar na linha. Então, voltando, né? Nesse vídeo que a gente acaba de assistir, a gente vê o princípio de funcionamento de qual tipo de compressor? Posso chamá-lo de compressores dinâmicos numa classificação geral? O que acham? Sim, né? Esse último, né, que ele mostrou ali, qual era a característica de concepção dele? Então, pode falar, Rafa. Pode.
Ué, eu tô aqui contigo bem, bem na frente na tela aqui, como se tu fosse responder, já? Bom, o que a gente viu, não sei se concordam comigo. Acabamos de ver, né, que os compressores dinâmicos, eles têm que tipo de característica? Eles são uma máquina elétrica no seu fundamento, né, que tem um eixo, e depois eles têm ali, de maneira transversal, né, a este eixo, as hélices. Nós vimos ali que nós tínhamos, né, uma hélice, né, as pás ali, que proporcionavam, né, um sentido de captação de ar para o funcionamento do compressor. Lá dentro nós vimos o quê? Nós tínhamos um indutor e um induzido, correto? Sim. Nenhuma máquina rotativa funciona sem um indutor e sem um induzido. Então, até aí não era nenhuma novidade para nós, né? É uma máquina comum, né, que tem uma característica ali de motor. Aquilo é um motor. E a pá que nos dava o sentido aí de compressão do ar. O que ele falou ali para nós com respeito à ligação dessa máquina? Qual é a necessidade que a gente tem? De fazer uma ligação em que essa máquina funcione de que jeito? Em um único sentido. Perfeito, em um único sentido. Por quê? Por causa do modelo do caracol. Por causa do modelo do caracol. Gente, nós falávamos que a ideia de compressor, né, dinâmico é essa. Ele tem que ter uma captação de ar axial ao eixo. Não pode ser diferente disso. Então, o modelo do caracol, né, permite que a gente faça uma ligação e que isso se torne uma característica perfeita, né? Que realmente ele capte. Ele falou ali que se fosse ligado invertido, automaticamente o rotor ia entrar num processo lá dentro, né? Diferente, não é isso? E nós não íamos conseguir ter aquela captação para poder pressurizar e mandar para a linha. Acaba que se aflocha, né? Devido à rotação. Exatamente, ele se afrouxa. A mesma coisa, né? Isso a gente vê também com respeito à máquina elétrica, a máquina denominada motor elétrico. A gente sabe que tem um sentido ali de rotação. Tudo tem, né, gente? Tudo tem um sentido de tendência ao giro. E isso não pode ser mudado. Porque senão a máquina fica batendo, né, ali e não funciona, não tem a sua eficácia. Então, no nosso caso aqui também, por exemplo, com os fluidos, qual é o sentido de um fluido quando ele escorre, por exemplo, na torneira? O sentido dele? Isso. Radialmente? Radialmente, mas ele faz o percurso horário ou anti-horário? Horário? Horário. Por quê? Quem é que riu? Ele é empurrado. Porque ele é empurrado. Empurrado. Gente, isso é física pura, né? Nós temos algo chamado desvio Coriolis, tem a ver com os polos. Nós, aqui, no nosso hemisfério, sempre nós vamos ver um líquido escorrer no sentido horário, né? Porque a tendência de giro, né, de um fluido a escoar, seja, né, ali no ralo da torneira, da pia, ou seja numa tubulação, né, quando tem muita vazão, muita pressão ali, né, para empurrar qual seja o fluido, sempre que ele for ter uma tendência de giro será no sentido horário. Física. A física é perfeita, né? Ela explica tudo, vocês viram? A física e a química. A física e a química. A química é perfeita. A química perfeita. É melhor ainda. A química é melhor ainda, mas eu diria que a física,
Porque vocês sabem, né, que toda a explicação está na física. Depois, na matemática, e em terceiro plano vem a química. Então, tudo que não pode ser explicado, a física vai lá e diz que sim. Então, gente, é isso. Acreditem ou não, é isso. Então, justamente por uma questão de polaridade, que as nossas máquinas elétricas também precisam ter esse respeito a isso. Por quê? Porque toda tendência, o giro vai dar nesse sentido. Inclusive o nosso relógio, né? Ele também funciona aí, fisicamente falando, de maneira progressiva horária. Tá? Bom, então, nós temos que verificar alguns outros vídeos que eu quero encaminhar a vocês, porém eu não estou conseguindo abri-los aqui, eu vou ter que baixar da outra máquina. Nós temos que dar prosseguimento amanhã no cálculo de uma linha pneumática. Olha aí que maravilhoso vai ficar, de novo. Tá bom lá. Agora vai ficar super legal. Então, amanhã a gente vai falar disso, tá? A gente vai falar a respeito aí das nossas... Opa! Da nossa distribuição ali, né? Da linha aí de ar comprimido. E aí nós vamos fazer a costura, né? Que a gente precisa com tudo que a gente já verificou. E aqui, então, que nós vamos... Vocês já começam... Eu acho que amanhã, não sei se consigo ainda. Talvez sim. Mas vocês, por favor, comecem a trazer a máquina para a aula. Calculadora. Ok? Alguma dúvida da aula de hoje? Não. Ô, Vivi. Quem me chama? O Charles? Isso. Charles, é. Tá. A aula de ontem, ela já tá no YouTube? Tá no YouTube. Não consegui assistir ontem. Tu dá uma olhadinha ali. Que tá no... Às vezes eu prometo botar a aula já na hora, mas demora muito, gente. Eu já expliquei para vocês. Eu moro na zona rural e é muito fraco o sinal aqui. E aí, às vezes, eu não converte o vídeo em tempo, acaba ficando muito tarde, tá? E vi uma pergunta